Você talvez não se dê conta, mas você é bípede. Sim, se você não possui nenhuma deficiência e é parte da categoria de pessoas construídas dentro de padrões normativos de corpo, que consideram as experiências da deficiência como patologia, se nos olha com sentimento de pena, compaixão, se considera a pessoa com deficiência menos capaz, menos bela e improdutiva, se considera a deficiência como se fosse uma experiência única, que se repete da mesma maneira para todas as pessoas e desconsidera a grande diversidade das deficiências e suas especificidades, além dos contextos pessoais, você é bípede. Olá, Gustavo. Olá, ouvintes. Olá, internautas. Oi, Sandra, como é que vai? Bem, esse trecho que eu acabei de ler é o início da Carta aos Bípedes, concepção de Eduó, artista e primeiro professor cadeirante de dança do Brasil, da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Ele é diretor, dançarino e coreógrafo do Grupo X de improvisação em dança, que surgiu dentro da UFBA e já percorreu várias cidades no mundo todo. O Edu O é o nosso convidado do novo episódio do podcast Gestão do Ensino Superior Prosas e vai nos contar sua trajetória de artista e acadêmico e como essas duas vertentes puderam se encontrar. Ele também vai nos contar sobre a sua experiência quando criança com a turma da Rua C, em Santo Amaro, na Bahia, sua cidade de origem. A turma da Rua C e as brincadeiras que aconteciam ali com as crianças são a base de sua tese de doutoramento. Ali aconteceram experiências que ajudaram Eduó a repensar metodologias tanto de criação quanto didáticas pedagógicas. Edu, bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E vocês falando da Rua C, eu já queria começar me audiodescrevendo, porque é uma brincadeira para todo mundo, né? Assim, que está nos acessando. Então, eu sou Eduó, um homem branco, careca, de barba grisalha, usando óculos de grau com aro preto, usando uma camisa de malha marrom, sentado no sofá azul e atrás da gente, meio do sofá, uma parede branca. Eu sou o Gustavo, sou um homem branco, tenho cabelo enrolado, castanho escuro, tô com uma jaqueta vermelha, um fone de ouvido em um ouvido só e um fundo branco. Eu sou a Sandra, tenho os cabelos compridos, grisalhos, sou branca, eu estou com uma blusa preta e um casaquinho rosa num fundo branco. Então, aí eu acho que a gente já falou da turma da Rua C na introdução, e acho bem legal começar com essa sua história da turma da Rua C. Que, assim, como brincar influenciou seu pensamento. Então, a experiência na Rua C, lá em Santo Amaro, cidade do Recôncavo Baiano, a 73 quilômetros de Salvador, foi muito importante, é muito importante na minha experiência pessoal e profissional, que não se misturam, né? E eu lembro quando estava lá em Santo Amaro, hoje eu moro em Salvador por causa do trabalho, já há algum tempo, desde a faculdade, mas quando eu morava em Santo Amaro, a turma da Rua C ainda era na Nova Santo Amaro, um bairro afastado do centro. No início ainda era bem, quando o bairro foi construído, as ruas ainda eram de terra batida, e eu saía de casa, não tinha cadeira de rodas, ia engatinhando pela rua, para a casa dos amigos, para a casa das vizinhas, e a gente transformava aquele espaço ali de rua, quintal, casa, jardim, pátio, num universo próprio, onde as especificidades eram respeitadas, no sentido de que a gente conseguia ajustar as regras das brincadeiras, as regras do jogo, para que todo mundo pudesse participar.
todos os amigos, todas as amigas pudessem participar. Então, é uma história que eu sempre conto e acho que é importante, porque nem todo mundo me conhece, então tem pessoas que nunca ouviram. Lembro quando eu tinha uns 6 a 7 anos, minha mãe me colocava na bicicleta e saía me empurrando. Ou então eu ia na garupa de minha irmã, acompanhando a turma toda também de bicicleta, que fazia umas corridas de bicicleta pela Rua C, Rua B. Então eu entendi que aquilo era a minha maneira de brincar de bicicleta e que brincar de bicicleta não é privilégio de quem pedala. O elástico, por exemplo, que a gente brincava na rua, que é aquela brincadeira que 2 pessoas ficam, né, segurando o elástico e a outra normalmente faz com o pé, mas eu fazia com a mão e eu conseguia chegar até o topo. Tem uma amiga minha que diz: eu nunca consegui chegar no nível mais alto e você com a mão conseguia. Então entendi que brincar de elástico também tinham outras maneiras. E brinquei de picula, baleado, esconde-esconde. Tem nomes de brincadeiras que cada região tem, então eu não sei como é que vocês traduzem em relação a o isso. baleado a gente já conversou, eu desconfio que é o queimada. Isso, Aqui no exatamente. Sudeste. Então, queimada, que para a gente é baleado. E isso foi me dando, né, uma noção de mundo diferente das regras e das normas que estabeleciam, por exemplo, para mim, que sou uma pessoa com deficiência. Eu tive poliomielite com 1 ano. Então, me entendi pessoa com deficiência desde muito cedo. E só vim ter cadeira de rodas com 13, ou seja, eu passei a minha infância toda engateando ou carregado, e aí mais tarde na cadeira de rodas. Eu fui entendendo que andar também não é só privilégio de quem anda sobre 2 pés. Tenho várias maneiras de andar. Então, esse entendimento de mundo ampliado dentro das metodologias, né, tanto de criação artística quanto pedagógicas, didáticas, amplia também a maneira como eu vou lidando com as diferenças dentro da sala de aula, dentro do contexto educacional. Entender que também no contexto da educação existem padrões e regras que parecem serem imutáveis, e não é verdade, porque são pautadas no que eu chamo de bipedia compulsória, que é o conceito que eu desenvolvi no meu doutorado, que Sandra começa lendo a Carta aos Bípedes e a gente vai desenvolver ao longo da conversa. Então, se um mundo é regido pela bipedia compulsória, ou seja, pela normatividade, se é pautado pelo corpo sem deficiência, eu que tive a experiência da Rua C, entendendo que existiam ajustes, não só para mim, mas, por exemplo, para a amiga que tinha 5 anos mais nova. Então, quando eu tinha 9, ela tinha 4, muito pequena. Então, como é que a bola que a gente jogava não ia machucá-la? Como ela poderia estar com a gente sem a gente deixar no canto ou excluir porque ela era muito pequena? Ou uma outra que sofria violência em casa, vivia de castigo, presa, e a gente brincava no portão e ela dentro. Então, como é que a gente criava e estabelecia outras relações que não as normativas? Brincar é só na rua, brincar ou todo mundo está dentro, entende? Esse dentro fora das regras, para mim é muito importante hoje. Estava esses dias no trabalho, criando inclusive conteúdo para a internet, no projeto que eu estou coordenando, o mapeamento de artistas com deficiência, e para mim é muito maravilhoso porque eu vou, entende assim, para mim a criação é muito importante. Então, como é que a gente cria é sobre capacitismo. Tem uma porta de vidro na sala que eu trabalho. Então vamos colocar e fazer a gravação, a pessoa fora, a gente vendo de dentro, com a luz e tal. Então, o processo de criação, para mim, que acontecia desde a Rua C, né, porque tudo aquilo era um processo de criação, de ajustes, de adaptação, como a gente vai criando, então, outros modos de pensar, porque não é só, né, na fala, mas de que maneira, no trabalho artístico, na minha criação, no próprio fazer, na ação, a ação, pensamento, fala, precisam estar ajustados. Em mim precisa ser a mesma coisa, eu não posso falar e reproduzir
formatos, padrões excludentes e bípedes. Então, essa coisa também do aleijar a dança, aleijar a arte, aleijar o mundo, trazer uma outra perspectiva que não a normativa, para mim é fundamental, e isso eu aprendi lá na Rua C. Antes de encaminhar para a nossa segunda pergunta, eu quero só lembrar que esse podcast tem o apoio da SEI, Paixão em Transformar a Educação com Tecnologia. Mas, Edu, de acordo com o Censo da Educação Superior do INEP de 2022, apenas 0,8% das matrículas são de pessoas com deficiência, englobando nesse item os alunos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e superdotação. Não há dados quanto à presença de alunos na pós-graduação, nem o número de professores com deficiência na graduação ou pós. Isso é pouca gente, né? Como que foi a sua chegada na Escola de Belas Artes da UFBA e quais eram as suas expectativas quando você chegou lá? Isso. Então, trazendo essa trajetória, desde criança, lá em Santo Amaro, eu me entendi artista, eu desejava ser artista. Santo Amaro é uma cidade muito importante na história do Brasil, né? Aquela região toda do Recôncavo é muito importante culturalmente, o berço da capoeira, do maculelê, do samba de roda, samba chula, enfim, de artistas muito importantes na arte brasileira. Mas no cotidiano da infância, da adolescência, enfim, de todas as idades, Santo Amaro não tem espaços onde a gente possa fruir a arte. Ainda é muito pobre. Nós temos o Teatro Dona Canoa, que está desativado nesse momento já há alguns anos. Então, a gente não tem muita referência artística nesse sentido do cotidiano. Obviamente, a gente tem referências artísticas e tem acesso à arte de outras maneiras. Mas, para mim, criança, a televisão era muito forte. E eu me identificava com a coisa das novelas, dos filmes que passavam e tal. Então, eu desejava ser artista, mas eu não me reconhecia, não me via, né? Pela questão da falta de representatividade de pessoa com deficiência nas artes, na mídia, nos espaços em geral. Melhorou um pouco, mas continuamos ausentes, inclusive na formação, né, das licenciaturas e na formação artística na universidade, para poder ir aproximando da pergunta. E eu resolvi fazer a Escola de Belas Artes. Eu fiz artes plásticas porque teatro, com certeza, não ia me contemplar, ainda tinha teste de aptidão, a escola de dança também. Dança era uma área que, para mim, seria impossível, eu nunca tinha visto pessoa com deficiência dançando. Isso, de fato, só começa a acontecer aqui no Brasil no final da década de 90. Então, que é mais ou menos quando eu entro na dança, mas depois de já estar na Escola de Belas Artes. E éramos muito poucos, a questão arquitetônica na universidade era péssima, então eu precisava ser carregado o tempo inteiro. Eu lembro de ter caído da escada algumas vezes, por tropeção de quem estava me carregando. Enfim, e em relação às outras deficiências nem se fala, né? Intérprete de Libras não existia, para as pessoas com deficiência visual também. Na Escola de Belas Artes, que a visualidade entendida apenas pelo sentido da visão, né, restritamente, não contemplava. Então, eu não me reconhecia fora dali, nem dentro, porque acho que tinha eu e mais uma ou duas outras pessoas com deficiência, não exatamente a minha. E é muito grave esses dados da gente, do INEP de 2022, porque aponta que menos de 1% da população, né, com deficiência acessa a universidade. E não é só acessar, a gente não precisa, não é só entrar, né? Não é abrir a porta e dizer entre. Como é que a gente permanece? Como é que as metodologias se estabelecem para acolher tantas diferenças, né? Essa diversidade tamanha de experiências corporais, além das questões que não são específicas da universidade, mas impactam como mobilidade urbana, como acessibilidade, né, urbanística, de calçada, de praças, de como a gente sai, como é que a gente entra em casa, enfim, tudo isso impacta a permanência dos estudantes e das estudantes na universidade.
fora a falta de metodologia das pessoas docentes, né? Tenho sérios problemas com colegas da escola de dança na relação com pessoas com deficiência, com estudantes com deficiência, de falas altamente capacitistas e desejos, inclusive, de ausência da gente, porque elas não sabem lidar com as deficiências. Então, eu acredito que essas pessoas não deveriam estar nem ocupando esses espaços, porque existem pessoas que já sabem lidar. Então, cede. Se você ainda não aprendeu, saia para aprender e volte, se for possível. Mas existem outras pessoas que já sabem, que já estudam, pessoas com deficiência, capacitadas para isso. Capacitada não é uma boa palavra, porque o capacitismo vem exatamente disso, né? De entender que existem pessoas capazes, que são as pessoas sem deficiência, e as pessoas incapacitadas, incapazes, que são as pessoas com deficiência, e isso tem a ver com a questão de produção, né, de capital, do sistema de trabalho, somos incapazes para o trabalho. Então, isso reflete muito também na universidade e na formação, porque se a pessoa com deficiência é incapaz para o trabalho, para produzir capital, tem a ver com o capitalismo, obviamente, nós não podemos ocupar espaços de formação porque estaremos ocupando espaços de quem é mais capaz do que a gente, dentro dessa lógica capacitista que vem se perpetuando há séculos. Você travou contato com o pessoal da escola de dança do UFBA, participou do grupo Dança sobre Rodas e foi descoberto e convidado a atuar no grupo X de improvisação de dança. Você pode contar um pouco mais sobre essas experiências e como a concepção de dança desses grupos tentou quebrar a ideia capacitista, e aqui usando, né, o capacitista nesse sentido que você trouxe, da dança? Sim, é interessante porque quando eu fazia Belas Artes, aí fui fazer uma disciplina na escola de teatro, e um colega tinha me chamado quando a gente ia fazer matrícula e pegar algum componente curricular de outro curso. Um colega me convidou para a gente fazer a aula de professor David Anitelli, que era uma aula na escola de dança. Eu falei, não, de maneira alguma, não conhecia, não tinha, né, acesso à dança dessa maneira, entendendo, inclusive o que era improvisação, a dança que me chegava era ainda aquela muito codificada, muito, né, naquela lógica normativa de corpos específicos, né, de um padrão específico. Aí eu me direcionei para o teatro, porque aquele sonho do menino que queria ser, né, que via televisão e queria ser ator de novela, acho que se aproximava mais na escola de teatro. E lá eu conheci uma dançarina e estudante da escola de dança que fazia parte do grupo Sobre Rodas, que era um grupo que pesquisava, uma pesquisa de Rita Spinelli, uma paraibana que veio fazer especialização na UFBA, em dança inclusiva, que estava recém chegada no Brasil, né, um boom de pesquisas em dança junto com pessoas com deficiência. Henrique Amoedo, que cunha esse termo, dança inclusiva, estava começando a desenvolver a sua pesquisa de mestrado, onde ele oficializa, de fato, essa nomenclatura. Então, era tudo muito recente, eu sou ali daquele início do que a gente começou a entender como dança inclusiva. Então, eu vou para a escola de dança por um projeto de pesquisa de especialização, que era o Grupo Sobre Rodas. Professor David Anitelli, aquele que o meu colega tinha me convidado para fazer a aula e eu achava que não ia me aceitar, me assistia aos nossos ensaios, ficava na porta e sempre me convidava para os ensaios, para as pesquisas do Grupo X. O Grupo X de Improvisação em Dança foi criado por David e pela professora Fafá Daltro em 98, mesmo ano que eu entro no Sobre Rodas, mas no Grupo X eu só entro em 99. E eram pesquisas diferentes. Se no Sobre Rodas a pesquisa tinha a ver diretamente com a dança e pessoa com deficiência, no Grupo X, a pesquisa é improvisação em dança. O que interessa é o improvisador, né? É a experiência da improvisação e espaços não convencionais. Então, de que maneira a gente pode dançar, entender a dança embaixo de uma escada, numa praça, num canto de uma sala, sair desse centro. Então, o Grupo X se assemelhava e se assemelha ainda à minha experiência da Rua C, por exemplo.
sempre estou fazendo esse link, porque é isso, é o que me marca, é o repertório que me faz compreender e continuar na dança. Tentar encontrar esses espaços, essas ruas C que a gente vai, que eu vou me deparando ao longo do tempo, me faz sentir seguro e confortável, porque a dança, ela é muito, né, excludente ainda, apesar de ser uma linguagem que abarcou, que tem muita pesquisa, a escola de dança tem muita pesquisa a esse respeito, né? Não à toa eu sou professor de lá nesse sentido de que não sou eu, né? Não foi eu que inventei tudo isso, mas toda uma cama que foi construída para que eu me deitasse, e eu ajudei a forrar, eu ajudei a tecer o lençol, com certeza faço parte dessa história, mas é importantíssimo a gente não criar os tokens, né? É aquela pessoa, e aí a partir dali nada mais existe. Então, tenho muita gente de militantes, de artistas, de pessoas pesquisadoras que fazem com que essa minha história seja possível ser contada também. E desde lá, de trás, na escola Gustavo Viana, onde eu estudei, no Povo da Rua C, na minha família, para a gente entender que as coisas não surgem do nada, né? Então, a minha entrada na escola de dança, a partir do grupo Sobre Roda, já indica isso, né? Sobre as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas e como a escola já estava aberta para isso. E o Grupo X veio como realmente a minha formação e o que eu acredito e desejo para a dança. Essa experiência de estar a porta sempre aberta, qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode participar das nossas pesquisas, porque o objetivo é entender, dentro do cotidiano e dentro das experiências pessoais, de que maneira a gente pode reconhecer a dança, produzir dança, pensamento da dança, a partir dos contextos corporais, sociais, enfim, históricos daquela pessoa. E isso é muito importante para mim, porque desloca o pensamento da dança de uma coisa formal, de uma pesquisa só de movimento, de um tipo de movimento específico, de um estilo, né, bem demarcado, enfim, e que não me contempla, não contempla pessoas com deficiência, né? São metodologias completamente excludentes de uma repetição de padrões em dança a partir de corpos sem deficiência. Então, o que a gente fizer nunca vai ser bom, porque de fato não tem como a gente reproduzir algo do corpo sem deficiência. Por exemplo, no meu, que tem uma escoliose severa, perna fina, atrofiada, pezinho pequeno, questões de equilíbrio, de temporalidade. Então, isso que a gente vai entendendo como falta, como erro. Nós, artistas com deficiência, pesquisadores com deficiência, temos entendido que isso seria o alejar a dança, porque são modos de fazer apropriados, próprios e apropriados, como disse o professor Dante Galef, porque não é sobre o erro ou sobre a falta, é sobre como a gente constrói pensamentos outros de dança a partir da experiência da deficiência. E isso, para mim, é muito importante. E o Grupo X, que não tinha um enfoque específico na deficiência, com a minha entrada, passa a se interessar, né? Integrantes do Grupo X passam a se interessar pela pesquisa em dança e deficiência, como a professora Fafá Dalton, no seu mestrado e doutorado, Vivi Fontoura, uma dançarina, enfim, várias pessoas, inclusive pesquisadores e pesquisadoras, vinham para o Grupo X por causa já do seu interesse nisso. Eu também fui desenvolvendo minhas pesquisas, porque não é porque eu tenho deficiência que eu sou obrigado a pesquisar deficiência ou acessibilidade, ou falar apenas desse tema, muito pelo contrário, né? Posso falar sobre muitos outros, mas, obviamente, com a minha experiência pessoal, e eu tenho, né, consistência para falar sobre o assunto, talvez mais do que outras pessoas sem deficiência. E aí, o Grupo X
nessas pesquisas, sobretudo a professora Fafadalto, junto com a professora Eliana Franco, da Escola de Letras, faz uma pesquisa pioneira em audiodescrição em dança, que eu já havia audiodescrição em teatro, cinema, mas em dança, segundo a Eliana Franco, que é uma audiodescritora super importante, reconhecida, ela fala em alguns artigos que ela acredita que, de fato, é uma pesquisa pioneira a nível mundial. No Brasil, com certeza, não existia audiodescrição em dança. Então, o Grupo X, em 2008, a gente estreia o espetáculo Os Três Audíveis, Ana, Judite e Priscila, a partir dessa experiência da audiodescrição em dança. Nós ganhamos um prêmio Klaus Viana, da FUNAT, que foi possível a gente fazer a montagem disso em uma pesquisa junto com pessoas cegas, porque a audiodescrição é uma tradução, né, em palavras, uma tradução audível de imagens para pessoas, inicialmente para pessoas cegas, mas também a pesquisa em audiodescrição foi se desenvolvendo e entendendo a importância para pessoas analfabetas, para pessoas com dislexia, para pessoas com deficiência intelectual, e, obviamente, existem ajustes para cada, né, tipo de, né, de deficiência, de especificidade. Deixa eu só te falar. A gente até ia te perguntar sobre audiodescrição na dança, porque você até comentou que tem no teatro e tal, mas aí na dança ainda não tinha isso, que é pioneiro, né? Isso. Agora, no Grupo X de improvisação, você está, assim, o Grupo X foi pelo Brasil afora, inclusive no exterior, né? E atualmente você está como o diretor do grupo, não é isso? Isso. Eu já estava como diretor antes, mas oficialmente, porque o Grupo X é um projeto de extensão também da UFBA, é um grupo profissional e é um projeto de extensão da UFBA. Então, só quem coordena projetos de extensão são professores. Como eu entrei como docente, né, na Escola de Dança em 2016, quando a professora Fafadalto estava se aposentando, então é como se ela tivesse me passado o bastão. Os projetos que a gente já coordenava, ela já coordenava oficialmente, mas eu, enquanto seu assistente, enquanto também diretor do Grupo X, artístico e tal, fui assumindo burocraticamente, oficialmente, essas funções. Então, eu, junto com o Fafá, somos diretores, assumo oficialmente como projeto de extensão, e o Grupo X tem uma trajetória realmente grande, inclusive internacionalmente, com um projeto que a gente tem de intercâmbio com a companhia Armacadam, do sul da França, chama-se o Euforico, que é um projeto de improvisação. Então, um ano a gente vai, um ano eles vêm. Com a pandemia, a gente deu uma paradinha, né, porque não dava para poder estar circulando, mas ano passado a gente foi fazer um filme do Euforico, e aí a gente pesquisa exatamente a improvisação e espaços não convencionais e improvisação, performances de longa duração. Nós já fizemos performances de 12 horas. Nós fizemos uma lá na França que foi muito interessante. A gente tomou café na feira de uma cidade, saía, se deslocava, almoçamos em outra, fazendo improvisação nesses espaços de convívio e de comida. Então, foi na feira, numa praça, onde tinha os restaurantes, e viajamos para outra cidade, porque lá no sul da França tudo é muito pertinho, assim, né? Então, a gente conseguiu se deslocar e tomamos um aperitivo no final da tarde, no pôr do sol, maravilhoso, em uma outra. Então, tem essa... E tudo para a gente, no Euforico, no Grupo X, é mote, é motivo para improviso, entende? Então, tem muito a ver com a vida, assim, e isso me ajuda também, enquanto docente, entender as possibilidades e o que a gente pode aproveitar dessas oportunidades que surgem no encontro. Então, a gente acorda e não precisa ter um público, então a gente acorda, vai tomar um café da manhã na casa desses amigos e a gente já vai com o figurino, já vai performando, já vai criando, estabelecendo
aquele universo para quando chega numa sala de aula, ou na sala de ensaio, que talvez fosse algo mais um recorte, agora vamos começar, para a gente não tem isso, agora vamos começar e agora terminamos. Qualquer momento é momento. Então, na sala de aula, para mim também. Às vezes eu faço, né, um planejamento, mas alguém, uma estudante, traz, sei lá, uma flor, traz a filha pequena, e aquela experiência com aquela criança na sala, a gente, ao invés de, tá atrapalhando, bota no canto, não, vamos acolher e vamos aprender junto como é que a gente pensa a dança junto com essa pessoa que chegou aqui, né? Pessoa de 3 anos, sei lá. Ou como é que essa flor impacta, porque é isso, tudo impacta, né? Esse tapete, ou esse enfeite do sofá pode trazer para mim uma experiência sensorial, do toque, muito bacana ou muito incômoda. E isso pode se transformar em dança. Um ruído que acontece, como é que me afeta, como é que... Então, entende? Para mim não tem assim, eu sou artista e sou professor. É tudo junto, não consigo separar esses modos de pensar e de fazer, entende? E isso tem muito a ver com o Grupo X. Perfeito. Perfeito, Edu. O espetáculo solo Judite Quer Chorar, Mas Não Consegue, de 2006, ficou uma década em cartaz, né, e em espaços diversificados. Se transformou em livro e em audiolivro na voz da Malu Mader, e também foi base da metodologia da Lagarta, né, para trabalhar com crianças, e criou raízes em Santo Amaro. Como que foi essa experiência? Mas antes de responder, se você puder explicar um pouquinho para o ouvinte o que é a metodologia da Lagarta, mas, resumidamente. Acho que talvez o inverso seja melhor. Explicando o que é o espetáculo e o projeto, a gente vai entender aonde chega a metodologia da Lagarta. Judite Quer Chorar, Mas Não Consegue surge, né, um projeto meu solo, meu primeiro solo de dança, num contexto também político. Isso nada pode ser pensado isoladamente, no contexto político, onde Salvador, aqui na Bahia, né, as políticas públicas antes eram políticas de balcão, então a gente precisava conhecer alguém para poder ter financiamento para a produção. Começam os editais de cultura, principalmente com o secretário Márcio Meirelles. E isso impacta, obviamente, na produção cultural. Só que o Judite veio um pouquinho, 1 ou 2 anos antes disso, quando surgem os primeiros editais, que era para comemorar meus 30 anos com 30 amigos num café, perto da minha casa. Só que aqui a gente convida uma pessoa que vem com mais uma. Então, o que eram 30 viraram 60 pessoas na estreia, e depois viraram 120 no mês seguinte, porque o café ficou, né, cheio, feliz. E Judite é um espetáculo, é um projeto que fala, tem questões completamente... É um espetáculo autobiográfico, mas a partir de uma metáfora de uma lagarta que tem medo de virar borboleta e que sonha. Todo mundo foi embora, né? A família virou borboleta, amigas do jardim viraram borboleta e foram embora, ela fica só. E num desses momentos de tristeza, que ela não consegue chorar, com esse nó na garganta, ela então se deita na almofadinha e sonha, dorme e sonha voando com as pipas. E pela primeira vez ela sorriu, foi num sonho. Então, para mim, pessoalmente, sonhar é muito importante, desejar é muito importante, ter esperança de mudar essas lógicas são muito importantes. Então, esse sonho, esse riso de Judite tem a ver com isso. E ela, então, entende que ela não precisa mais ficar presa na almofadinha e se veste, se arruma toda sozinha e desaparece. Só que ninguém sabe se ela virou borboleta, se ela foi pro casulo, se ela morreu, se ela desapareceu, se ela voltou. Então tem uma incógnita, porque cada um tem a sua Judite. E Judite fez um maior sucesso. Assim, como você já falou, ficou 10 anos em cartaz, circulando aqui em Salvador, em escolas, museus, teatros, no interior da Bahia, em cidades do Brasil. Dancei Judite fora do Brasil. Então, assim, durante
10 anos foi ininterrupto. Eu fazia outros projetos paralelos, estava no Grupo X, paralelamente a Judite, mas o povo, até hoje, fica assim, cadê Judite? Quando Judite volta? E teve uma temporada muito importante, que foi no Museu Rodin, aqui em Salvador, onde iam muitas crianças, eram no jardim do museu, era uma coisa linda à tarde, e as crianças começavam a dizer, eu queria levar a Judite para casa, a Judite é muito linda, eu queria levar a Judite para casa. E, a partir disso, Judite se transforma num espetáculo infantil, porque originalmente não era para ser infantil, mas como as crianças adotaram, então ela entra para o nicho infantil. Eu crio um projeto junto com o professor Lucas Valentim, que também é da UFBA, e a professora Fafadalto, e uma equipe grande, que é o Despertando Judites, um curso de dança contemporânea para crianças a partir das experiências e do processo de criação de Judite. Então, aí surge a metodologia da lagarta, que a gente pesquisa e investiga com criança o corpo lagarta, como é que vai enlagartando, desde o dedo, da língua, dos olhos. Então, esse deslocamento que não precisa ser deslocamento no espaço, mas como o ar vai sendo uma lagarta no corpo da gente, como a movimentação muscular, como músculos, ossos, enfim. A metodologia da lagarta passa por aí o corpo lagarta, o corpo casulo e o corpo borboleta. E a gente vai criando, a partir da história de Judite, também as outras Judites. E aí a gente publicou um livro didático voltado para pessoas, né, que trabalham na educação, que desejam pensar a arte e a dança de uma maneira ampliada, com esse desejo das crianças levarem Judite. Escrevi um livro que aí ganha um prêmio também do Ministério da Cultura, e aí eu consigo fazer o áudio livre, realizo aquele sonho do menino que assiste a televisão e queria contracenar com Malu Mader quando era criança e adolescente. Então, Malu Mader faz a narração. Judite se transforma também num espaço cultural, porque no encerramento do projeto em 2016, falei, não, 10 anos já tá bom, envelheci, já não conseguia fazer, subir a escada de 4 metros, que eu dançava na escada, me pendurando, passando por dentro dos degraus e tal. Então, como não tinha mais condições, tinha envelhecido, não dava mais para fazer aquela Judite. Então, eu criei um outro projeto chamado Jardim de Judite, onde transformei o quintal da minha casa lá em Santo Amaro num espaço cultural, onde tinham muitas instalações de vários artistas, de minha mãe, que é artesã, de meu marido, de amigos que faziam parte de Judite. Então, a gente transforma aquele quintal em um espaço, né, expositivo de instalações artísticas, mas com oficinas, com apresentações artísticas. E a última é Judite subindo na escada, encostada no muro, assim como a história, e a gente não sabe o que aconteceu com ela desde então. Então, Judite é mais ou menos isso. Porque tem muita coisa para falar de Judite. Pois é, né? 10 anos é muito... registros desse espetáculo? Sim. Você consegue tem compartilhar com a gente depois? Fiquei super curioso de ver essas cenas que você comentou. Claro que sim. Eu mando o link para a Sandra. Não, então, só para a gente fechar essa questão das pesquisas que nós começamos a falar, então, tem pesquisas acontecendo na UFBA, você já falou que a dança e a universidade são espaços um pouco excludentes, mas a UFBA parece ter um pioneirismo nessa questão de inclusão, e por isso tem algumas pesquisas, essa cama que você falou, né, que foi ao longo, são 60 anos, né, a escola de dança da UFBA, e as pesquisas vêm vindo. E, especificamente, essa sobre audiodescrição de dança que você começou a falar, eu acho que seria legal se você pudesse contar um pouco de novo. Que linguagem é essa? Como é possível registrar um movimento por meio da voz? Ótimo, é muito complicado, né? Não tem uma resposta, é isso e aquilo.
A audiodescrição, como toda tradução, obviamente passa do repertório, do entendimento, da interpretação de quem está audiodescrevendo. Precisa-se, né, de uma pessoa para criar o roteiro, então uma pessoa que vê, uma pessoa vidente, né, uma pessoa que enxerga, que assiste, transcreve, traduz o que está vendo em palavras e em parceria com a pessoa cega, consultora da audiodescrição. Então, a audiodescrição existe em coletivo, não dá para ser, eu estou aqui vendo a imagem e eu estou traduzindo, isso é audiodescrição. Não, precisa ser, passar pelo crivo de uma pessoa especializada também, né, cega especializada em audiodescrição, que vai ajustando, isso aqui não estou compreendendo direito, não, isso aqui está bacana, não, essa palavra, acho que é melhor usar essa palavra do que aquela, então vai ajustando para que na tradução aquilo que está sendo assistido, né, ou dança, ou teatro, ou cinema, ou qualquer coisa de vídeo, né, da questão da imagem, ou o próprio card, ou uma fotografia, então aqui, né, aquele produto ali de arte ser traduzido em palavras, precisa dessa aprovação, precisa da consultoria da pessoa com deficiência visual. Em dança, isso se torna mais difícil porque, por exemplo, na fotografia tem uma cadeira preta, cadeira de rodas preta, numa sala de taco de madeira e ao fundo potes de barro. Eu estou audiodescrevendo aqui a imagem que eu estou tendo como uma fotografia da minha casa, que vocês nem estão vendo. Mas na audiodescrição, vocês conseguem imaginar, criar imagens, que essa imagem não é só visual, né? Existem pesquisas já muito avançadas em relação a isso. Então, a gente cria a imagem a partir também da palavra. Só que na dança, como é que você vai traduzir o movimento? Né? Não dá para dizer, Edu está com as mãos, está falando, gesticulando, circulando a mão direita, a mão esquerda, mão direita, a mão esquerda. Isso vai ficar insuportável. Não tem nem como você passar um espetáculo inteiro só traduzir. Levantou a perna direita, baixou a perna esquerda, virou, girou. Então, a questão da poesia, da poética, a questão da subjetividade é muito importante, não só na dança, na audiodescrição como um todo, mas na dança sobretudo. E aí você também precisa ter uma aproximação com a pessoa que está criando, com a pessoa que está produzindo, com a pessoa que está fazendo aquele trabalho, né? Para poder vocês encontrarem as melhores traduções. Tá. Então, aí é a linguagem poética mesmo que vai entrar, né? Não é aquela linguagem objetiva. Isso, porque senão fica insuportável, né? Existe a audiodescrição mais direta, mais objetiva, mas mesmo assim a gente entender que mesmo a objetividade é subjetiva, porque o que é objetivo para mim, né? A mesma cena que eu descrevi aqui, se fosse você, Sandra, se fosse Gustavo, a mesma imagem, uma fotografia, a gente vai descrever diferente, porque cada pessoa tem um repertório e tem a sua subjetividade na interpretação e da tradução das coisas, mas de uma forma mais geral, vamos dizer assim, isso, uma é mais poética e uma mais objetiva, mas a gente entender que toda objetividade é subjetiva, porque passa por alguém, né? E esse alguém não é uma máquina e não é fixo assim, então passa pelas nossas subjetividades. Uhum. E numa outra pesquisa, a da professora Marilza Oliveira, há um olhar para as características capacitistas da dança afro. Como que essa pesquisa está encaminhando? Eu adoro, porque essa pesquisa é uma pesquisa mais recente, que eu e Marilza, a gente está junto, inclusive dando aula na ACCS, Acessibilidade em Trânsito Poético, que é um componente, a CCS é um componente de extensão e também de optativa, né, componente optativo da escola de dança, onde a gente recebe estudantes de vários cursos. E essa pesquisa começa, a gente tem, inclusive, um artigo escrito, eu e Marilza, que eu adoro esse artigo porque
essa coisa do que eu tenho trazido como Aleijá e entender o capacitismo, ele traduz muito, muito bem. Em 2019, Josi Brasil foi eleita a primeira rainha de um bloco afro em Salvador, negra cadeirante, do Muzenza. Ela foi a Muzembela, de 2019. E isso, a mim, particularmente, teve um impacto muito forte, porque e fez foi um burburinho, uma rainha de bloco afro cadeirante. Ela tinha sido rejeitada em um outro concurso de um outro bloco, o Muzenza vê a lindeza e a maravilha que é Josi e a convida para Muzembel. E com a CCS, que naquela época estávamos eu, a professora Cecília Cioli e a professora Maria Beatriz do Carmo, a gente convidou Josi para dar uma oficina de dança afro junto com Graziela Santos, que era sua coreógrafa, e Marilza Oliveira, professora da escola de dança. A gente entrou junto em 2016. Marilza é uma professora negra, referência na dança afro. Para ministrar, ela passa pela primeira vez também no concurso para um componente que, depois de 60 anos, a gente já vai fazer 70 em 2016, ou 2026, mas em 2016 a escola estava completando 60 anos. E pela primeira vez, depois de 60 anos, teria um componente que abordava as questões afro-referenciadas, afrodiaspóricas, da dança afrodiaspórica, da dança dos povos originários e tal. E Marilza entrava para ocupar essa vaga. Ou seja, ali também estava acontecendo um momento histórico importante. Eu, primeiro professor cadeirante da escola, né? Marilza, professora negra, que entra para dar aula num componente dessa envergadura tão importante numa cidade como Salvador, numa universidade referência, numa faculdade, numa escola de dança, né, referência do Brasil, que depois de 60 anos seria a primeira vez dando esse assunto. Então, apesar dos avanços, existem absurdos como esse. E eu e Marilza, a gente se juntou muito, e Marilza foi convidada para mediar essa oficina de Josi e Grazi. Nessa oficina, Marilza começa a perceber que toda a lógica da dança afro era pautada, obviamente, no corpo normativo. E tinham muitas pessoas com deficiência, a oficina estava super lotada, o teatro que a gente fez estava muito cheio, com muitas pessoas com deficiências diversas e sem deficiência. Só que a metodologia utilizada, inclusive por Josi, que é uma pessoa com deficiência, era nesse padrão da dança afro, né, que não acolhe realmente as diversidades. Só que eu não danço muito na cadeira, então eu desci para o chão para poder experimentar os exercícios propostos na oficina. Marilza, vendo aquilo, passa também a experimentar ajoelhada, sentada, deitada, enfim, em várias configurações corporais, e foi se dando conta que, inclusive, a metodologia da dança afro, que ela já atua há bastante tempo, era impossível para determinados corpos. Porque, por exemplo, eu na cadeira de rodas, se tem um movimento da dança afro que vai de braço e perna simultaneamente, eu na cadeira de rodas não conseguiria me deslocar ao mesmo tempo em que faço o movimento do braço. Eu precisava fazer o movimento do braço, girar a roda da cadeira, a cadeira avançaria e eu faria o outro movimento. Então, isso impacta, inclusive, nas questões rítmicas da música. E aí o músico, a pessoa percussionista, precisa também estar atento a isso. Você entende que pensar a dança de maneiras diversas, impacta em todas as funções e áreas ali implicadas, né? Então, a gente começou a pesquisar isso. Então, é uma pesquisa que continua em andamento, porque com a pandemia, obviamente, a gente interrompeu. E agora, apesar, né, estamos em momento de greve de docentes, as aulas foram interrompidas, mas nós estamos no semestre onde estamos aprofundando essa pesquisa, experimentando com pessoas de diversas deficiências que também estão na aula. Então, essa é uma pesquisa que eu adoro, porque acho que indica
possibilidades de mudanças efetivas, porque quando eu falo sobre a dança, né, não é um pouco, né, a dança na universidade, são bastante capacitistas, são bastante excludentes ainda. Eu falo sobre experiências reais e concretas, eu não estou criando utopias. E aí eu volto para a Ruacê. A Ruacê me ensinou que não era utopia o que a gente fazia, porque a gente fazia no encontro, no fazer, no estar junto. Então, o que eu proponho como pensamento de dança não é uma utopia, não é uma ilusão, são possibilidades reais que a gente precisa estar junto para poder entender como fazer. Certo. Muito obrigada pela resposta, Edu. Vamos pular agora para a questão do IAD. Você já trabalhou com IAD na UFBA, né? E, assim, a gente vê muitos gestores comentando que o IAD, a modalidade IAD, traz muitas facilidades, inclusive para as pessoas com deficiência. O que você acha disso? É fato? Quando eu entrei na escola de dança em 2016, estava... essa escola é tão pioneira que a gente tem um curso EAD de dança que visa atender basicamente profissionais, né, que já estão atuando no interior da Bahia e não tem condições de vir para a capital para fazer uma faculdade de dança, ou para outras cidades maiores que têm faculdade de dança, mas que essa dificuldade de trânsito, né, inclusive porque o estado é muito grande. E, em relação à deficiência, acredito que seja uma possibilidade. É perigoso, tem duas vertentes aí, né? É muito bacana ter essa possibilidade, justamente pela falta de acessibilidade de mundo e tal, a gente não consegue acessar os espaços, então é uma oportunidade, uma possibilidade de acesso a uma formação de qualidade, porque existem cursos EAD de qualidade, outros nem tanto, assim como presenciais também, mas talvez tenha um perigo, eu estou refletindo isso agora, talvez tenha um perigo nessa fala, porque se a gente acha que a EAD resolve o problema da pessoa com deficiência, de estudantes com deficiência, da pessoa com deficiência, a gente tira também a responsabilidade de se acessibilizar o mundo, que a gente não pode ser pensado ficar preso dentro de casa, estudando só por uma tela de computador. A gente precisa dos espaços de convivência, que são esses espaços que transformam. Então, existe sim uma possibilidade, uma facilidade para a pessoa com deficiência. Agora, que deficiência? Que também os cursos de EAD não são acessíveis. Pode ser acessível para mim, que sou cadeirante, que não tenho nenhuma especificidade, né, de metodologias e de funcionalidades no programa, no site. Mas, por exemplo, vai ter intérprete de Libras, como é para a pessoa cega, como é para a pessoa disléxica, como é para a pessoa com deficiência intelectual. Então, entender a acessibilidade de uma forma ampliada também desmistifica e desmente muitas verdades que são impostas. A EAD facilita, pode facilitar, pode, mas não pode ser, isso deve ser uma escolha. Se eu quero escolher fazer um curso, é pela qualidade do curso, para eu me identificar por ele, não como uma única possibilidade ou oportunidade de formação, já que o mundo é inacessível, vamos botar as pessoas com deficiência dentro de casa se formando no computador. Isso é um absurdo e o pensamento não deve ser por aí. Ok. Vamos para as últimas perguntas aqui, mas ainda tem um caminho aqui para percorrer. Que é o seguinte, o livro O que é Deficiência, da Débora Diniz, é seminal para quem quer começar a entender os estudos acerca da deficiência, pois conta como o tema era exclusivo à área biomédica, à área médica, e rumou para um modelo social. Agora temos a teoria CREEP, próxima à teoria queer, e o lançamento em julho da tradução em português do livro do pesquisador norte-americano Robert McHugh. Há a edição em inglês, em espanhol, e, assim, na verdade, teve um caminho aí, a questão
do conhecimento teve um caminho nas últimas décadas, né, Edu? Qual é a importância dessa teoria CREEP, que é mais recente, para os estudos acerca das deficiências e da prevalência da perspectiva capacitista na sociedade? Quando tive contato com a teoria CREEP, que em tradução é teoria aleijada, para mim foi assim, gente, a minha vida toda eu desejei falar sobre isso sem conseguir me expressar dessa maneira e precisava de alguém para eu não me sentir sozinho. Aqui no Brasil temos grandes referências que pesquisam a teoria CREEP, que é Anaí Guedes de Mello, que é a tradutora, inclusive, né, que traz para o Brasil a tradução do capacitismo. Então, é um nome importantíssimo para quem deseja se aprofundar mais no tema. Temos Marco Antônio Gavério, que também é um outro pesquisador, são pesquisadores com deficiência, da área da teoria CREEP. E é muito importante porque a gente desloca esse entendimento bastante pragmaticamente, drasticamente, dos modelos médico e social. O modelo social foi um avanço, né, bastante grande e importante na luta e no ativismo da pessoa com deficiência, dos movimentos da pessoa com deficiência, porque tira a responsabilidade da pessoa com deficiência, como se a deficiência compreendida pelo modelo médico determina como uma tragédia pessoal, o indivíduo é o responsável por ela, então sofre todos os tipos de violência, opressão e exclusão por ter uma deficiência, e aí assume em si a própria deficiência, nesse sentido mais negativo, né, de tragédia, de doença, medicalização, patologia. O modelo social, lá para a década de 1960, 1970, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e depois se amplia para o mundo, vai entender que a deficiência se estabelece a partir das barreiras que a gente encontra, barreiras de comunicação, barreira arquitetônica, urbanística, atitudinal, que hoje a gente já entende que barreira atitudinal é o próprio capacitismo, é a maneira como as pessoas lidam com a gente, né? De forma capacitista, excludente, inferiorizante e tal. Mais recentemente, o livro de McRua, né, alguma década atrás, assim, mais ou menos, nesse final, né, assim, mais próximo da gente, vem entender que a deficiência deve ser compreendida pelo processo histórico-cultural, porque mesmo se a gente utopicamente pensasse que vivemos numa sociedade e numa cidade, sei lá, no mundo, completamente acessível, o que isso também é impossível, recai na impossibilidade, porque a acessibilidade precisa ser no encontro, então as especificidades de cada pessoa e de cada deficiência requer, né, modos de organização específica, então pensar num mundo completamente acessível é uma utopia, porque existem as especificidades que precisam ser feitas nesse convívio. Mas, enfim, se a gente utopicamente existisse num mundo que atendesse a essas especificidades de uma maneira ampla, a pessoa com deficiência ainda ia ser considerada inferior e incapaz, porque, historicamente, nós fomos renegados, né, socialmente, historicamente, culturalmente. Sobretudo, a partir do século XIX, onde, com o avanço, né, das questões e da revolução industrial e do sistema de trabalho, foi se estabelecendo padrões de corpos, como eu já tinha falado no início, aptos para o trabalho. E o trabalho foi criando deficiências, né? Amputações, outros problemas psíquicos, enfim, o trabalho é também um produtor de deficiências nesse sentido médico e no sentido histórico, porque aí a pessoa deixa de ser útil para a produção de capital, para o trabalho, deixa de ser apto.
Então, se a gente entende isso, vai reconhecendo nas nossas práticas, nas nossas falas, nos nossos comportamentos, que, porque eu sou um exemplo disso. Eu sou doutor, fiz doutorado, sou professor da escola de dança, sou artista há mais de 25 anos. Sou uma pessoa casada há 18 anos, então afetivamente, sexualmente, bastante resolvida. Tudo que socialmente é considerado como apto e capaz, eu correspondo. Só que ainda eu sou considerado uma pessoa com deficiência, porque dentro das lógicas do tanto histórica, cultural, porque uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, uma pessoa que não anda, ela é inferior e ela é incapaz, apesar de eu corresponder à expectativa de capacidade e de aptidão social, né, do mundo. E aí se misturam, porque não é assim, começou o modelo médico aqui, o modelo social vem ali, não. Tudo está imbricado, né? A gente está nessa complexidade. Então, ao mesmo tempo que, histórico-culturalmente, eu, Edu, né, represento essa incapacidade, pelo modelo médico, eu sou completamente deficiente porque não ando, e pelo modelo social, pelas barreiras, né? Porque eu encontro, se tiver uma escada, o táxi que não gosta de pegar a cadeira de rodas, porque diz que vai sujar o carro, o transporte público, os ônibus que não tem elevador, enfim, os espaços que não tem como eu circular. Mas você entende, então, o que a teoria CRIP traz de entendimento atualizado da deficiência é isso, quando é a gente pensar no nosso pensamento. Cada pessoa observar, quando vê uma pessoa com deficiência, o que faz entender que ela o que te faz pensar que ela tem deficiência, se não é esse processo histórico que demonstra já secularmente que a gente é inferior. Só que na minha tese, por exemplo, eu apresento outras narrativas, porque isso também é um projeto político, né, de afirmar e de reforçar o tempo inteiro a questão negativa da deficiência. Mas na minha tese eu trago exemplos positivos de relações de pessoas com deficiência, inclusive nos espaços de poder, Faraó, né? O Faraó Tutankhamon tinha deficiência. No Egito também, o deus da dança é um deus com nanismo, o deus Bes. Existem profissionais na área, nas diversas áreas, que mudaram o mundo. Se a gente pensa em Stephen Hawking, né? Que é aquele físico que, quando a gente olha para aquela pessoa que só consegue movimentar o olho e a gente pensa que ele é completamente incapaz, o que ele produziu é muito além do que muitas pessoas sem deficiência são capazes, e aí eu trago a palavra capaz no sentido mais como ela é aplicada. Ele foi muito mais capaz, é muito mais capaz. O legado dele é muito mais importante do que muitas pessoas que se dizem capazes e sem deficiência. Então, essa lógica que a gente vai identificando e reconhecendo na pessoa com deficiência como inferior não faz sentido nenhum, porque o que a teoria CRIP traz também é que essa normatividade é uma ficção. Ninguém é tão capaz, ninguém é tão apto dessa maneira. Alguém tem alguma fragilidade, alguém tem, em determinada medida, ninguém é autônomo completamente, ninguém é completamente independente. Todas as pessoas têm, em alguma medida, uma certa dose de dependência, uma certa dose de limitação, né? Essa palavra tão ligada à pessoa com deficiência. Muitas coisas que eu faço em dança, vocês não são capazes de fazer. Mas aí olha para mim e diz que quem tem limitação sou eu. E não é sobre ter limitação ou não, é sobre reconhecer as possibilidades de cada pessoa. Certo. Edu, eu gostaria ainda de perguntar para você, na verdade, pedir que você falasse um pouquinho sobre esse projeto Conversa Aleijada, rapidamente, que a gente já está no fim. Nós teremos agora só umas perguntinhas mais rápidas e depois vamos para o encerramento. Conversa Aleijada, esse projeto, conte para nós.
O projeto Conversa Aleijada, que está disponível no YouTube pelo portal Mood, é um encontro, na verdade, desde 2021, é a primeira vez que a gente está publicando, mas desde 2021 eu venho encontrando com artistas com deficiência, inclusive a primeira Conversa Aleijada foi com o Marco Antônio Gavério, numa sala de Zoom, numa reunião de Zoom que a gente fez no projeto inicial, sem publicar, onde a gente vai discutindo exatamente as atualizações do conceito de deficiência, de acessibilidade, mas, sobretudo, sobre o impacto e como a deficiência, as experiências, né, diversas de deficiência, criam metodologias, criam modos de pensar e fazer arte fora da lógica normativa e bípede. Bom, infelizmente, a gente tem que ir para as perguntas finais. A gente tem aqui algumas perguntas que são feitas para todos os nossos convidados. Mas eu quero lembrar ao nosso ouvinte que esse episódio pode também ser visto no canal da Revista Ensino Superior no YouTube. E ele conta com o apoio da SEI, Paixão em Transformar Educação com Tecnologia. Edu, a nossa primeira pergunta aqui das interações finais é: qual que você acha que é a maior o maior impacto da educação na vida de uma pessoa? A educação é a coisa principal, né, no sentido de um ser cidadão, um ser político, um ser na existência da pessoa, que a educação, no sentido, na minha perspectiva, nesse sentido amplo, de encontro e de troca nesses espaços onde a gente se forma como pessoa, não de adquirir conhecimentos específicos, porque isso a gente, né, talvez tenha mais facilidade, mas nesse sentido de ter uma experiência e uma concretude do ser humano, só é possível pela educação, pela cultura e pela arte. Edu, se você tivesse que abrir, se você pudesse abrir uma universidade a partir do zero, como ela seria? Eu acho que é meio óbvio o que eu vou falar, mas a obviedade às vezes precisa ser dita. Sim. Ela seria completamente acessível, ela respeitaria e diversa, né? Diminuir a branquitude, a bipedia, as lógicas normativas e coloniais dentro do processo da educação que rege ainda a nossa formação profissional, sobretudo, né, e cidadão, como eu falo, pensar outras referências, outras referencialidades, outras metodologias, outros corpos ali em todas as esferas. E como é que você aprende? Deixa aqui pra gente, para os nossos ouvintes, uma indicação de filme, livro, série, artigo, espetáculo. Porque a gente aprende em tudo isso, conversando ali na esquina, tomando uma água de coco. A aprendência é a todo momento, né? Mas, por exemplo, uma dica... Esse livro, infelizmente, não está... não teve publicação, então está fora. Mas a gente consegue achar na internet, que é Os Infames da História, de Lília Ferreira Lobo. Que é muito importante porque ele traz uma história, na história do Brasil, essa pesquisadora ela traz a presença da pessoa com deficiência, mas não apenas. Ela traz sobre as questões de classe, das questões de raça, mas entende como, para mim, é muito importante o reconhecimento da nossa existência, reconhecer dentro da história do Brasil esses processos da interseccionalidade, né? Entre tudo isso, raça, classe e deficiência, questões de gênero. Então, Os Infames da História, de Lília Ferreira Lobo, eu acho que seria um livro obrigatório para todo brasileiro. Bom, eu acho que a gente pode já ir se despedindo, mas eu tenho um pedido especial para você, Edu, que você continue a leitura da carta aos bípedes para os nossos ouvintes. É possível para nós, por favor? Com o maior prazer. Carta aos bípedes. Você talvez não se dê conta, mas você é bípede. Sim,
Se você não possui nenhuma deficiência e é parte da categoria de pessoas construídas dentro de padrões normativos de corpo, que consideram as experiências da deficiência como patologia, se nos olha com sentimento de pena, compaixão, coitadinho, se considera a pessoa com deficiência improdutiva, menos capaz e menos bela, se considera a deficiência como se fosse uma experiência única, que se repete da mesma maneira para todas as pessoas e desconsidera a grande diversidade das deficiências e suas especificidades, você é bípede. Se a sua inclusão quiser nos colocar nos cercadinhos específicos que mais excluem, sim, você é bípede. Se entende que o corpo sem deficiência é a única possibilidade de normalidade, sem dúvida você é bípede. E deixa eu te explicar que a bipedia, na minha perspectiva, é a estrutura socioeconômica, cultural, política que determina o que é normal e o que é anormal, capaz e incapaz. O que apresento como bipedia não se trata da maneira de andar, é sobre o sistema de opressão pautado numa construção também histórica da normalidade, assim como é construída a ideia de deficiência. A teoria creep, apresentada por Robert McRuer, apresenta e aponta que essa construção está ligada a interesses econômicos e políticos que instauram uma corponormatividade compulsória e normalizam ideologias dominantes visando a produtividade. Assim, identifico também na área da dança estruturas que determinam um padrão de corpo apto para dançar e excluem o que consideram deficiente, inapto e incapaz. E é isso que eu chamo de bipedia compulsória. Portanto, você é bípede se a sua dança desconsidera as possibilidades de diversos corpos e não se dá conta das limitações da própria bipedia, que ao longo do tempo repete os clichês de uma verticalidade virtuosa tão redutores do entendimento de dança e corpo. Se nas suas escolhas estéticas, artísticas e, portanto, políticas, você mantém e produz espaços de invisibilidade e não reconhecimento da produção de artistas com deficiência. Se na sua curadoria você não se dá conta de que o tema secular da dança é o corpo branco, cisgênero, bípede, que ocupa hegemonicamente a programação de seus festivais, e quando considera a possibilidade da nossa presença, você nos trata como exóticos, como um tema a ser estudado, debatido. Se em suas aulas e metodologias você nem considera a possibilidade da presença de alguém com deficiência, e somos nós que precisamos nos adaptar. Se na sua produção você não se importa com a acessibilidade, negligenciando seu público, se você for jornalista, então, continue insistindo no tom sensacionalista em matérias que nos tratam como nos antigos freak shows. O que falar, então, dos seus programas de TV, seu teatro, seus musicais, seus filmes e histórias de amor que você supõe que eu nunca poderei viver? Você entende? O pensamento bípede está em todo canto, domina todos os espaços e nos invisibiliza, nos recusa. Com quantas pessoas com deficiência você convive ou já trabalhou? Eu queria mesmo entender, quando você pensa em dança, qual corpo pode dançar a sua dança? Quem pode fazer a sua arte? Quem pode assisti-la? Se todo corpo é a própria pessoa, pois não existe um corpo isolado da pessoa, que pessoas cabem na sua caixinha? Quem você deixa fora? O que você pensa sobre deficiência? Quais as palavras você associa à deficiência? E quando pensa na relação dança e deficiência ou arte e deficiência, quais as imagens que surgem? Que referências você tem sobre o tema? E se você não tem nenhuma referência ou segue o senso comum, como se arvora a julgar nossa competência e produção? Você sabe tão pouco sobre tanta coisa. O buraco é mais embaixo e as rodas da minha cadeira não conseguem atravessar. Vocês sempre criam buracos para eu não me aproximar tanto de vocês. Vai que a deficiência é contagiosa, né? O que não é, né? Deficiência não contagia. E, aliás, o buraco é mais em cima, abissal, estabelecendo quem pertence e quem não pertence a um determinado lado da linha que vocês inventaram para criar hierarquias e espaços de poder sobre quem está autorizado a falar e quem deve silenciar ao longo da vida, subjugando as ordens. Você, bípede, nos prende no quartinho dos fundos para esconder aquilo que revelamos sobre vocês mesmos. Vocês têm medo de nós. Vou te contar uma história que li no livro Holocausto Brasileiro, genocídio de 60 mil mortos no maior hospício do Brasil,
escrito por Daniela Arbex. Antônio foi internado no manicômio de Barbacena e passou 21 anos em total silêncio. Por isso era considerado mudo pelos funcionários do local. Um dia, Antônio soltou a voz ao ouvir uma banda de música. Todos se espantaram e perguntaram por que ele não tinha informado o que falava. E então ele responde: Uai, ninguém nunca me perguntou. Pois bem, vocês também nunca me perguntaram, mas meu silêncio vocês não terão. E eu repito incansavelmente: vocês, bípedes, me cansam. Sem dúvida, não conseguimos desconstruir e destruir estruturas tão fixas assim. O pensamento bípede é da nossa estrutura social, molda e limita a compreensão de corpo e de mundo que anula qualquer experiência fora do que é considerado normal. Essa normalidade não existe, bípede. Acredite em mim. Repense, reveja, mude esses conceitos. Não dá mais para você continuar vivendo montado em tantos privilégios. Sabe por quê? Porque eu percebo um vento que vem de longe para soprar, quem sabe, alguma mudança. Nós, pessoas com deficiência, estamos ocupando espaços, furando algumas bolhas. É da ordem do existir, mudarmos quando entramos em contato com o outro. Nos perturbamos com o desconhecido, ou nesse caso, nem tão desconhecido assim, mas justamente por ser tão conhecido, não nos damos conta. O encontro, o contato transformam. Agora falo aos meus pares, esses corpos intrusos, como Stella Lapone diz, que chegam sem pedir licença, invadem onde não foram historicamente chamados e rompem tudo, desde a arquitetura até as atitudes, a comunicação, a tecnologia. Corpos intrusos que instigam, incomodam, coçam o meio das costas, furando essas bolhas para afirmarem o que somos e rejeitarem padrões impostos. Jamais esquecer de que quando entramos nos espaços, os transformamos. Experiência vivida não se apaga. Ninguém fala por ninguém, ninguém fala por nós. Mas podemos compreender o universo do outro e tentar criar junto com ele. Eu te escrevo, bípede, não para aumentar os abismos que tantas vezes vocês nos jogaram desde a Grécia Antiga, lembra? Mas para criarmos pontes, para vocês se darem conta das violências que provocam cotidianamente, até mesmo no tratamento que pensam ser carinhoso, mas vem carregado de compaixão, pena. Essa sua compaixão e pena nos violenta. Eu sei, alguns de vocês nem sabem. Mas olha, se já havia passado da hora da mudança, não será este o momento para transformarmos nossos hábitos de consumo, romper padrões que criamos, repetimos e nos determinam o que é belo, o que é produtivo e capaz? Você até aparece defendendo causas importantes e com certa visibilidade, mas na sua militância em defesa da vida, você pensa na vida da pessoa com deficiência? Se não, bípede, me desculpe te desapontar, mas eu não acredito na sua luta. Sabe por quê? Porque o corpo com deficiência é futuro. Tenho repetido isso incansavelmente. A experiência da deficiência é um porvir constante para qualquer pessoa, sejam mulheres, homens, pessoas negras, indígenas, transexuais, cisgêneras, gays, lésbicas, assexuadas, se não por alguma surpresa do destino, pela própria vida. Sim, quando envelhecemos é porque nos mantemos vivos, e o envelhecimento é companheiro da deficiência. Entender o corpo com deficiência como futuro é pensar na contribuição que estudos da deficiência têm trazido para diversas áreas da ciência, desde estudos da medicina, quanto robótica, tecnologia, comunicação, artes, enfim, pensar por outra via, pensar dialogicamente, desconstruindo uma perspectiva de subalternidade da deficiência. Se todo mundo pode vir a ter deficiência, não seria melhor construirmos um mundo a partir dessa realidade? Pelo futuro que já é agora, desejo que nós, pessoas com deficiência, ocupemos espaços de visibilidade porque somos multidão. Tentar quebrar as barreiras impostas pela normatividade deve ser o que nos faz mover e mostrar essa história ainda pouco contada e quase nada acessada por grande parte das pessoas. Para mim, isso é o que me faz existir nesse passado, presente e futuro aqui. Até breve, Eduó. Esse foi Edu, gente. Essa carta maravilhosa. Obrigado, Edu. Muito obrigado por
topar, por ler essa carta. Acho que esse é um presente para os nossos ouvintes. Sem dúvida aqui, né? Agradecer também quem acompanhou até aqui. Agradecer a Larissa, que está fazendo o jogo de câmeras desde o início do episódio. Edu, foi uma honra, uma alegria ter você conosco. Espero que a gente volte a conversar outras vezes. E quero ter você perto aqui para nos sei lá, brindar com a sua companhia sempre que possível. Foi um prazer, muito obrigado a vocês, obrigado a quem está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado mesmo. Ô, Gustavo, ele não falou aonde a gente acha ele, você comentou É verdade. no conversa. Onde é que as pessoas fundamental, como que as podem te pessoas te encontrar? acham, conhecem seu trabalho. Maravilha. Sobretudo no Instagram, o @eduimpro, de improvisação, então eduimpro. Aí lá tem meus trabalhos, tem meus pensamentos, tem links para textos, para as conversas aleijadas, enfim. Lá vocês me encontram de uma forma mais completa. Perfeito. Muito obrigada, um forte abraço. Obrigado, Edu. Obrigado.